nossas camas, que nos faz sermos permitidos de adorar a Deus, mesmo nós sermos tão errados. É somente uma coisa, é a graça de Deus. E quando eu li esse versículo, o versículo 14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lê para mim, presbítero Luiz, João 6,37. Todo que é do Pai, todo que o Pai me dá, verá fim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai der a Jesus virá a Ele. E de maneira nenhuma, uma vez que você foi dado a Cristo, Ele vai te lançar fora. Quando Jesus fala de maneira nenhuma eu lançarei fora, isso quer dizer, não importa o que você fez, não importa como você vai caminhar, o segredo ainda é ser constante na caminhada. O segredo é não desistir, é não parar. O segredo é não deixar o diabo ficar falando no seu ouvido que você não merece, que você não tem mais jeito, que para você não vai dar mais certo. O segredo é esse, é caminhar, é constantemente, é dia após dia. Tem um ditado no mundo que fala: o ontem já passou, o amanhã Deus pertence, e hoje é presente. E esse nome presente é porque é um presente de Deus nas nossas vidas. É um novo jeito, um novo dia, uma nova história. Só basta eu e você decidirmos, quando levantarmos de nossa cama, como será o nosso dia, porque você tem poder para isso. Você tem poder de, quando acordar, falar: Senhor, eu quero estar nos seus caminhos hoje. Guia-me aonde o Senhor quiser, e Ele vai te guiar. Mesmo que para você pareça que aquele dia vai ser turbulento, aquele dia não vai ter esperança para você, deixa eu te falar, ainda é esperança. Só basta você querer. E quando Jesus fala que somente a graça dele nos basta, é por causa disso. Não tem fórmula mágica. A salvação não é com fórmula mágica. Não é quem sabe mais ou quem sabe menos. Não, o céu é tomar a força. E por que tomar a força? É porque somente aquele que perseverar vai chegar até o fim. Somente aquele que perseverar. Presbítero Luiz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O versículo 15 vai dizer assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, vírgula. Aqui Deus, ele já está te falando, você não é escravo de ninguém. Você não é escravo do pecado, você não é escravo de Satanás, você não é mula, você não é cavalo. Você é filho de Deus. Ele te chama por filho, Ele te chama por filha. Ele fala que você é preciosa para Ele, Ele fala que você é precioso para Ele. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quando o apóstolo Paulo fala que nós recebemos o espírito de adoção, foi somente após Jesus ter consumado o ato na cruz do Calvário. Quando ele olhou para o céu e falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Naquele momento o véu do templo rasgou de cima e embaixo, porque se fosse de baixo para cima poderia falar que o homem rasgou. Mas como que o homem vai alcançar uma altura de 30 metros para poder rasgar o véu? E na mesma direção do véu, o chão veio se rasgando. Quem ainda não teve a oportunidade de ler essa passagem, lê com atenção. O chão, ele veio se rasgando, mas para quê? Para que fosse consumado o ato, para que não houvesse nenhum impedimento mais de você, eu ou qualquer um que seja, dobrar o nosso joelho e falar: Pai, eu preciso de Ti. Lê para mim, presbítero, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7.
Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu fico impactado quando eu vejo um crente falar para mim que tem medo do diabo. Quando eu passo numa encruzilhada, tem um despacho, eu faço até o sinal da cruz. Eu tenho medo de assombração. Minha sogra tinha, hoje em dia não tem mais. Meu Deus, glória! Ela não ia na casa de baixo sozinha, não ia. Hoje em dia não tem mais, porque quando você reconhece, levantou a tua mão aqui na frente, ou aonde for que você aceitou Jesus, aceitou o Senhor como seu único, suficiente Salvador, naquele momento Ele tirou o espírito de temor e colocou o espírito de ousadia em você. E naquele momento você recebeu o direito de chamar Pai. Porque a palavra Abba significa meu Pai. E Paulo ele vai continuar ainda exortando a igreja de Roma. Aí eu me perguntei por que a igreja de Roma recebeu uma palavra tão preciosa como essa. É porque simplesmente eu entendi que Deus ele separa as pessoas para o ministério que Ele quer aonde que você chegue. Já reparou que quando Deus fala assim, tem uma obra missionária para fazer em tal lugar, se aquele povo for carente, não vai ser um teólogo que vai lá converter aquele povo, é quem fala a língua daquele povo. Aí Deus falou assim para mim: muito bem, meu filho, agora você se lembra que Paulo ele tinha dupla cidadania? Ele era judeu, mas também era o quê? Romano. Ou seja, Paulo conhecia a linguagem de Roma. Paulo conhecia, sabia como chegar até os romanos. Paulo sabia que um sermão dele chegaria aos ouvidos dos romanos. Da mesma forma que Lucas foi separado para falar aos gregos. E nisso eu fiquei ainda encucado, perguntando a Deus: tudo bem, Senhor, aqui o Senhor já me falou que o Senhor tirou o espírito de medo que havia em mim. O Senhor me livrou do jugo da escravidão. O Senhor colocou um espírito inabalável dentro de mim. Mas por que ainda se passa por certas situações? Por que às vezes eu desanimo? Por que às vezes eu penso em parar? Por que às vezes eu penso que eu não vou conseguir chegar? Abre para mim, presbítero, no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, do 25 ao 27. O versículo 17 vai dizer assim: se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros dele, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, aonde o nosso Senhor Jesus estiver, ali também estaremos. Quando a Bíblia diz co-herdeiros, quer dizer tudo aquilo que é de Jesus é nosso também. Tudo aquilo que Deus deu a Jesus, Ele vai dar para a gente também, Ele nos dá. É por isso que o nosso Senhor Jesus, Ele vai repreender os discípulos e vai falar: em meu nome, vós fareis coisas maiores do que eu fiz aqui nessa terra. E Jesus ressuscitou, Jesus curou o leproso, Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus deu ordem ao vento e ao mar para se acalmar. Jesus fez Pedro andar sobre as águas. E eu fiquei me perguntando, mas o porquê? Lê para mim, presbítero, por favor. Gálatas 3, do 25 ao 27. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aior, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. O versículo 25 vai dizer assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. A palavra aio quer dizer pedagogo, ou seja, quando a fé vem, já não estamos mais julgados ao homem. O homem não pode nos ensinar o que a fé nos ensina. O homem ele pode nos direcionar. Você quer fazer isso? Você tem que ter fé.
Você quer cantar, você tem que ter fé que você vai cantar e tem que estudar também. Você quer pregar, você tem que ter fé que você vai pregar e você tem que estudar também. Você quer fazer isso, você tem que ter fé, mas porém tem que ter alguém para te ensinar. Mas a fé é a única coisa que ninguém te ensina a ter. A fé é a única coisa que ninguém te ensina a ter. Porque a palavra do Senhor vai falar que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Se ninguém te ensina a ter fé, como você tem fé? Se ninguém te ensina a ter fé, como eu vou ter fé? Aí eu te pergunto, quando você vem para a igreja, para a casa do Senhor, que você se entrega de corpo e alma, que você fecha seus olhos da carne, que você abre seus olhos espirituais, você sai daqui renovado ou sai daqui vazio? Quando você se entrega de corpo e alma e coração para a obra de Deus, você sai renovado ou você sai vazio? Porque a fé é isso, a fé é você acreditar que tu pode fazer aquilo que você não está preparado para fazer. Aquilo que o teu consciente vai dizer, você não pode. Mas se você fizer igual Pedro, falar, Senhor, se tu mandar eu ir, eu vou. Pedro era pescador experiente, ele sabia que na água ele não poderia andar. Porém, ele fez prova de Cristo naquele dia. Ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. E Pedro era analfabeto. Pedro era ignorante. Tanto é que Jesus vai dar o nome dele, Pedro, que significa rocha, pedra, ser cabeça dura. Era ignorante. Era um capial, vamos dizer assim. Porém, era aquele que estava disposto a viver milagres ao lado de Jesus. Porque dos discípulos, nenhum deles queria botar o pezinho na água para se molhar. Mas Pedro foi o único que falou, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus falou, vem, ele começou a andar sobre as águas. Às vezes na minha vida e na tua vida está faltando isso. É você criar dentro de você uma fé que ninguém vai explicar. Que você não vai aprender com ninguém. E tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada, que muitas das coisas que eu vivi foi porque eu acreditei em Ti. Deixa eu te contar uma coisa, eu não fico esperando pastor e pastora pegar na mão para carregar ninguém, não. Fica esperando, não. E pastor e pastora só pode fazer é orar por você. Agora, o que você vai fazer na tua vida, quem decide é você. Eu estou falando isso para um povo que eu tenho certeza que daqui para o final do ano vai chegar para mim e vai falar, tua palavra foi dura, mas me consertou. E aqui a parte B vai dizer assim, ó, Cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos. Você já reparou que na tua vida de cristão tu sofre pra caramba? Tu sofre mais do que quando você estava no mundo, sabe por quê? Quando você estava no mundo, você não ligava para nada, tu resolvia no braço, tu gritava, tu xingava, tu chamava para o desenrolo. Até hoje é assim, é só porque eu tô na guerra. Agora, quando você está em Cristo, nova criatura você é. Se o nosso Senhor passou na mão dos romanos lá, o que passou, ele foi açoitado, ele foi espancado, foi cuspido na face, colocaram uma coroa de espinho nele, zombaram nele, deram vinagre para beber. Deixa eu te contar uma coisinha aqui sobre o vinagre naquela época. O vinagre naquela época era usado para fazer higiene íntima. Não acredita em mim? Não, pode estudar para vocês verem. Existia uma coisa, presbítero, chamada latrina, que era um banheiro público, né? Lá tem banheiro público, aí tinha os assentos aqui, os assentos ali, aí passava um riozinho de vinagre. Aí sabe o que eles faziam quando eles acabavam de fazer suas necessidades? Pegavam um pedaço de pau com uma esponja na ponta, passava no vinagre e limpava as suas partes.
Ah, impactou, né? Tá achando que Jesus passou o que passou para você estar sentado hoje aqui pensando se amanhã tu vem no culto ou não. Quando o nosso Senhor Jesus estava na cruz, que ele pediu água, irmão, sabe o que deram para ele? Vinagre, sabe aonde? Um pedaço de pau com uma esponja na ponta. Para os romanos, sabe o que queriam dizer? Tudo que saiu de você não serviu de nada. Aí eu fico impactado, né? Quando eu vejo pessoas que pegam a Bíblia, bota embaixo do braço, mas não conhecem o que tem embaixo do braço. Isso aqui tem poder para te dar vida. Deus, poder e glória. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela entra na divisão da medula e do espírito. Aí você pode se perguntar, mas eu estou passando por isso. Continua. Eu estou passando por aquilo. Continua. Meu pastor não está vendo. Continua. Ah, mas é só tribulação. Continua. Nós aprendemos hoje aqui no início que é a perseverança que vai te fazer chegar até o céu. Não é o teu conhecimento, é a perseverança. No meu trabalho, meu patrão está me perseguindo. Continua. Na minha casa está assim. Continua. Na minha rua é assado. Continua. Porque a tua persistência, você não vai ganhar o diabo num abajure que não dá água, não. Você vai ganhar na perseverança. Aí tem gente que hoje em dia dobra o joelho hoje para orar. Se amanhã não acontecer, para. Daniel orou, foi 21 dias sem comer nem beber nada. Tu aguenta ficar 2 dias sem comer, sem beber? Eu não aguento. Um dia já dá ruim. Tu aguenta ficar 21? E detalhe, o que Daniel queria não era nada demais, não, era uma resposta, ao qual Deus já mandou ir no primeiro dia. E quem vem trazer a resposta para Daniel? Gabriel. Tu está achando que Deus vai tirar o mensageiro do trono dele para vir te dar a resposta de qualquer jeito, irmão? Meu Deus. Aleluia. É o que mais se vê hoje em dia, pessoas falando assim, eu vejo o anjo. Meu irmão, o dia que eu ver um anjo, eu caio duro para trás. Sabe por quê? Estudando a Bíblia, eu fui entender que o anjo só aparece para você de 2 formas. Ou para falar que tu vai morrer, ou para te trazer uma bênção. Se ele aparecer na tua frente, o que você ganha dele hoje? Espero que seja bênção. Do que adianta servir uma religião se tu não conhece o que tu serve? Te levo juntinho. Meu Deus. Do que adianta? E é isso que Paulo está falando para a igreja de Roma. Se atenta no que vocês estão fazendo aí. Mas sabe por que a igreja de Roma ficava falando? É minha ação que vai me salvar. É minha esmola que vai me salvar. É isso que vai me salvar. É aquilo. E Paulo está falando, é a graça. Não é nada que você faz, é a graça de Deus que te salva. É a graça. Se tem uma coisa que me cativou nesse ministério, é que a primeira vez que eu fui entregar quentinho, o pastor falou, não tira foto. E se tirar, não posta. Aí eu me perguntei, fiquei com aquilo na cabeça. Por que não pode tirar? Aí eu li na Bíblia, eu fui ver. O próprio Deus fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ou seja, do teu lado pode ter alguém fazendo muito mais do que você.
fulano? Fulano faz isso. Está vendo ciclana? Ciclana faz aquilo. Aí se você não fechar teus olhos espirituais, irmão, vai dar ruim. É Deus. Vai dar ruim. Porque o dia que tu fechar teus olhos espirituais, teus olhos carnais, e abrir os olhos espirituais, você vai conseguir enxergar, como minha mulher fala, minha esposa, que aquilo ali é, como é que é? Atuação maligna, né? Ela fala muito isso, é atuação maligna. Fala, caramba, deixa o diabo quieto lá na dele. É atuação, mas é verdade. Tudo que o diabo quer é trazer desunião para dentro da igreja. Sabe por quê? A própria palavra vai dizer que reino subsidido. Aí você para e pensa, vem cá, eu estou com intriga com fulano, mas fulano nunca me fez nada. Por que isso? É o diabo agindo na tua vida. É o diabo agindo na tua vida. E se você não abrir o teu olho, se você não consertar as tuas veredas na presença do Senhor, Jesus vai vir, vai levar a igreja dele, fulano que tu está lá de birra vai subir e tu vai ficar. E tu vai ficar. Eu esses dias ouvi uma pregação. Esse já não foi na segunda-feira, aquele pastor que veio pregar aqui. Ele falou que realmente o único demônio que a igreja não consegue vencer ainda é o da fofoca. Porque sempre tem alguém disposto a ouvir. Sempre tem alguém disposto a ouvir. Aí quando Paulo vai falar aqui, ó, da mesma forma que tu sofre as aflições de Cristo, quando você for para a glória, você vai viver a glória com Cristo. Paulo era estudado. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Mestre em Israel. Ou seja, mestre dos mestres de Israel. Temos para os dias de hoje, ele era aquele que ensinava quem ensina o povo. Os pais de Paulo tinham condições. Não é à toa que ele tinha dupla cidadania. Sendo que Paulo aprendeu a letra, não aprendeu o espírito. E ele começou a fazer as coisas. Vocês reparam que no livro de Atos dos Apóstolos vai contar que Paulo no começo, né, quando ele era Saulo, ele fazia as coisas acreditando que estava trabalhando para Deus, que o cristianismo era uma seita, e que ele caçando, matando, prendendo os cristãos, ele estava fazendo um trabalho para Deus. Já reparou que dentro da igreja tem muito disso também? Tem muito Saulo ainda, mas deixa eu te falar, o dia que Jesus te encontrar, meu irmão, não queira ter o mesmo destino que Saulo, não. Porque quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Na mesma hora a Bíblia vai dizer que ele caiu de joelho. Sabe por que ele caiu de joelho? Eu disse aqui que ele era estudado, não era? Porque ele reconheceu que aquele ali era Deus. E se ele ficasse de pé e olhasse para ele, ele morria. E ele não é bobo. A glória foi tanta que ele caiu de joelho. E a luz foi tão forte que derreteu os olhos dele. Criou-se uma escama. E foi necessário aquele tempo de cegueira física para Deus poder tratar ele. Aí tem muito crente hoje em dia aí que se Deus falar assim: eu vou te esconder um pouquinho para a gente conversar. Não, Senhor, não quero não. Ó, fica aqui um pouquinho. Vai ler a Bíblia um pouquinho. Deus te chama de madrugada porque você acorda, mas não tem capacidade de dobrar o joelho para orar. Mas se Deus botar um pesadelo em você, você acorda rapidinho, vai orar. Ora tudo que tu sabe, irmão. Aí Deus só está falando assim: vem, meu filho, vem para particular comigo, vem.
Eu quero te revelar algo que eu ainda não revelei para ninguém. Eu quero te mostrar algo que eu ainda não mostrei para ninguém. Sendo que ainda tem cristão que ainda reluta contra isso. Ah, eu preciso ser ungido para isso? Não. Eu preciso ser isso para... Não. Eu preciso sentar no ministério? Não. É a entrega. Quanto mais você dá para Deus, mais Deus derrama na tua vida. E ele termina o versículo 17 falando: para que também com ele sejamos glorificados. Tem muita gente hoje em dia que só quer a glória, não quer pagar o preço. Aí Deus fala assim: você quer isso? Então vou botar alguém para se levantar contra a tua vida, para ver o que você vai fazer. Eu vou botar teu pai, tua mãe, teu marido, tua filha, tua esposa. Porque é assim que Deus faz. Deus não vai trazer de fora não, Deus vai botar de dentro, irmão. Quando Deus quer testar a nossa fé, Paulo, Ele bota de dentro. Se eu perguntar aqui, quem aqui já teve algum problema dentro de casa? Todo mundo. Quem aqui às vezes passa por problema? Todo mundo. Agora, se eu perguntar aqui, quem aqui está disposto a pagar o preço? Uma coisa que eu aprendi com a pastora Adriana é que pagar o preço é doído, é dolorido, mas vale a pena. E sabe como é que eu aprendi? Ela falando não, observando. Observando. O que eu já vi passar, eu não aguento. É por isso que Deus vai falar que Ele dá um jugo para cada pessoa. Ele não bota o que é para a minha vida na vida da Thaís. Ele não bota o que é da vida da Thaís na vida da... Cada um carrega a sua cruz. Cada um carrega a sua cruz, né? Quando perguntaram a Jesus assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele falou o quê? Larga tudo que tem, pega a tua cruz e siga-me. O interessante é que ele falou isso com uma multidão, não foi? E quantos seguiram ele? Se os irmãos parar para ler Lucas, no seu capítulo 1, é o que vai contar mais fielmente a história de Jesus, de quando ele nasceu, como foi, a sua família e tal, João e tal, e pá, o que aconteceu com os pais de João, que o pai de João ficou mudo, porque duvidou do anjo. Aí eu te pergunto, tu ainda quer mesmo que o anjo apareça para você? Porque Deus está falando que tem oração de crente aqui assim. Tu ainda quer mesmo que o anjo apareça? E Lucas vai contar também, capítulo 1, versículo 37, se eu não me engano. Para Deus nada é impossível, é isso? Por que você ainda pensa que o teu problema Deus não pode resolver? Vocês já aprendemos aqui que Ele tirou todo o espírito de covardia que havia em mim e você. 2, Ele nos deu um espírito que clama. Papai, o nosso espírito clama por Ele. Mesmo quando a gente não quer, por isso que às vezes até sem força, quando a gente vê, a gente está na presença dEle. Porque o nosso espírito clama. Pai. E o nosso Senhor Jesus, Ele passou tudo o que passou, e ainda falou lá no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E tem gente que para, que quer parar. Mas já parou para pensar que quando você é escolhido de Deus, mesmo quando você fala que vai parar, Deus não deixa. Porque Deus sabe de onde te tirou. Deus sabe o preço que foi pago para você estar aqui.
você e Ele sabe tudo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Deus é tão misericordioso que quando a gente quer desistir, Ele fala: "Oxe, fica quieto. Se necessário for, eu te escondo por um tempo, mas tu não para." E uma coisa que me intriga, mas também me enche de alegria na Bíblia, é que Deus vai falar assim, ó: "Se necessário for, eu envio meus anjos e as estrelas do céu para guerrear por você." Tem noção do que é isso? O teu pai falar que se necessário for, ele envia os anjos do céu e as estrelas para guerrear por você. Tudo que você está passando não é nada perante a vida eterna que Deus tem para mim e para você. Aí a tua tribulação já está grande. Você fala: "Senhor, não aguento mais." Aí Deus fala assim: "Eu vou te dar um refrigério. A partir de hoje nada disso mais vai acontecer." Aí quando começa, porque Satanás é assim, né? Ele sabe que não pode fazer, mas ele vai tentar começar só para tirar a tua paz. Aí quando Satanás começa a querer começar, você já se atribula. Você esquece da promessa que você recebeu. Se Deus já falou que não, acabou, pronto. Pode quem quiser se levantar. Se Ele falou que não, é não. Se Ele falou que acabou, acabou. Porque Deus ainda zela pela promessa dele em nossas vidas. Deus ainda zela por tudo que Ele prometeu. Deus ainda é Deus. O Espírito que há dentro de você clama: "Abba, Pai." No teu momento de desespero, clama: "Abba, Pai." No teu momento de solidão, clama: "Abba, Pai." A palavra de Deus vai dizer que se não fosse o Espírito Santo dele, as nossas orações não passariam do teto da nossa casa. Porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como agir. Nós não sabemos o que fazer. Mas o Espírito Santo dele, ele tem um poder incrível. E qual é? Ele pega o teu gemido, transforma em oração e leva até o trono do bem. Ele pega aquilo que você não consegue falar, sabe? Às vezes você dobra o joelho, não é, irmã Paulo? Dobra o joelho, é só a lágrima que cai. Nada mais acontece, só a lágrima. Só a lágrima cai. E você tenta abrir a boca, quanto mais você tenta, mais as lágrimas caem. Sabe o que é isso? É o teu corpo falando: você não está aguentando. Mas ainda há um Deus no céu que zela pela promessa dele aos seus filhos. E o choro é uma válvula de escape do Espírito. Sabiam disso? O choro é uma válvula de escape. É quando a gente não aguenta mais. É quando o nosso corpo diz: "Eu vou parar, eu não dá mais para mim." Aí Deus permite que você chore para poder esvaziar aquilo que está te angustiando, para você poder escutar a voz dele. Porque no momento de dor você não consegue ouvir, no momento de angústia você não ouve, no momento de dúvida você não ouve a voz de Deus. E Deus não grita, Deus fala. Deus está preparando um povo forte, sabe, pastor? Um povo, como o Senhor fala, igual a igreja de Belém, que analisa as Escrituras, que não vai ser mais enganado. Sabe por quê? Porque esses dias orando, Deus falou para mim: Satanás já liberou os falsos profetas. Deixa eu te falar, tem uma editora aí que está se dizendo ser gospel, que olha só o material da revista de EBD das crianças. O material da revista de EBD das crianças, falando que
que as criancinhas têm o direito de escolher o que elas querem ser. Se um menino quiser usar saia, ele pode usar. Material de EBD, está se escandalizando? Satanás está querendo se infiltrar na igreja. Toma cuidado. Nem tudo que tu ouve por aí leva para o coração. Analisa as escrituras. Estuda. Pede direção a Deus e discernimento a Deus. Porque Satanás já foi liberado para poder mandar seus falsos profetas invadirem as igrejas. Já foi liberado. Vocês vão ver pessoas que da noite para o dia se dizem pastores, da noite para o dia se dizem mestres, da noite para o dia se dizem professores. Não é por nada não, mas hoje em dia eu vejo até presbítero adolescente. Se a palavra de Deus vai dizer que o presbítero ele tem que ser casado, sóbrio, marido de uma mulher só, tem que saber governar bem a sua casa e a casa do Senhor. Diácono e presbítero. Aí um camarada só porque canta corinho tem 19 anos, 20 anos é presbítero. Corinho não vai levar ninguém para o céu não, cara. E sabe qual é a responsabilidade do presbítero? Qual é? A responsabilidade do presbítero é ensinar. Tiver alguém firme lá, botar a mão. Deus derramou unção, derramou poder. Por que eu estou falando isso? É porque para a igreja ficar alerta. Porque Satanás ele já instruiu os seus. Como fazer, como enganar os pastores, como falar, como agir, como cantar e como pregar. Sabe por quê? O livro de Apocalipse vai falar que são 7 igrejas. Porém, das 7, só uma Deus se agradou. Deus manda dizer para a igreja: analisa tudo que vai fazer. Analisa as escrituras. Medita, Josué primeiro, medita na minha palavra, de dia e de noite. Está fraco? Lê a Bíblia. Está com dúvida? Vai na Bíblia. Está pensando em parar? Vai na Bíblia. Tu acha que os heróis da fé não pensaram em parar um dia? Tu acha que Moisés não pensou em parar? Porém, quando Deus falou em cima do monte: eu vou matar teu povo, Moisés. Moisés falou: epa, meu povo não, teu povo. Meu povo não, teu povo, o povo é teu, não é meu não. Mas é que nem o pastor falou, foi o único que teve a ousadia de falar para Deus: eu só vou descer daqui quando eu ver a tua glória. Aleluia! Deus. Quem aqui está disposto a fazer isso com Deus hoje? Falar: Senhor, só vou parar de orar, só vou parar de cantar, só vou parar de jejuar quando eu ver a tua glória na minha vida. E eu vou te falar uma coisa: a Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu no monte, a face dele reluzia, de maneira que quem olhasse ficava cego. Moisés teve que andar com um véu durante alguns dias, porque a glória era tanta que ninguém conseguia olhar para ele. Ninguém conseguia olhar para ele. Deus está querendo crente hoje em dia sim, com ousadia. Por isso que Paulo vai falar: eu tirei o espírito de temor e coloquei o espírito de ousadia. Ousadia é isso, é você chegar para Deus e falar: Senhor, eu preciso disso, eu vou fazer um propósito com o Senhor hoje aqui, e só vou parar de fazer um propósito quando eu ver minha resposta chegar. Eu vou subir um monte, Senhor. Eu vou buscar a tua face. Eu vou perder noites de sono lendo a tua palavra. Porque é só assim que você, eu, os pastores, presbítero, todo mundo consegue ficar de pé na presença de Deus. Está
pensando que Satanás está investindo pouco na tua vida? Está pensando que Satanás, você para ele não é um troféu, não? Está pensando que se ele pudesse, ele te dragava vivo? A vontade dele é que você nem seja enterrado. A vontade dele é abrir o chão assim, te levar vivo para o inferno. Essa é a vontade de Satanás. E ainda tem crente que brinca. Ainda tem crente que fala assim: eu sou crente, mas quando a prova aperta aí, fique de pé, igreja. Pedir quem está no fundo chegar aqui para frente, aqui, por favor. Deixa só um na portaria. Restante todo mundo aqui, os jovens, todo mundo aqui na frente. Deus está requerendo um povo, aquele povo que se chama pelo nome dele, aquele povo que ele pode contar. Chega mais para frente, meus irmãos. Pode fazer uma roda aqui, por favor. Está um pouquinho frio, então eu vou pedir para os irmãos darem as mãos.